Vete, seja muito bem-vindo, muito bem-vindo, muito bem-vindo. Eu sou o Felipe Cambruzzi, sou médico veterinário. Eu ensino qualquer médico veterinário a faturar 10 mil reais por mês, trabalhando 2 dias na semana. Como o Vet pode cobrar, como o Vet consegue cobrar um valor, consegue cobrar um preço pelo seu serviço, sem ter medo de ficar sem cliente, sem ter medo de perder o cliente, sem ter medo de quebrar, sem ter medo de ir à falência financeira por medo de cobrar. É isso que a gente vai falar na live de hoje. É um tema de bastante dificuldade para o médico veterinário, ele tem bastante dificuldade de lidar com valores, com dinheiro, monetização, monetizar o seu trabalho, né? Precificar o seu produto, precificar o seu serviço. Por isso que eu escolhi esse tema, é um tema crucial. E por que o VET tem dificuldade? Porque ele não foi preparado. A gente não foi preparado na nossa graduação. Nossa graduação trouxe técnica, trouxe um monte de abordagem de anatomia, fisiologia, farmacologia, um monte de coisa lá, um monte de matéria, e não nos ensinou a precificar, fazer venda, fazer um trabalho de oferta, né? Ofertar um produto, ofertar um serviço. E aí, como o VET não sabe fazer isso, não aprendeu na faculdade, não é culpa dele, é culpa da graduação. A graduação não prepara a gente para isso, no mercado de trabalho. A gente tem dificuldade quando a gente se depara com essa situação, com o cliente, quando a gente vai ter que passar um preço para ele, um serviço, alguma coisa que eu vou ofertar para ele, né? E aí vem a dificuldade. E aí o VET também não foi preparado para lidar com dinheiro na graduação. E nessa hora ele fala assim: tá vendo, doutor? Tá vendo, Felipe? É por isso que eu não gosto de lidar com pessoas. É por isso que eu só quero lidar com animais. Eu só quero lidar. Fui preparado na faculdade para lidar com os animais. É bem isso que acontece, né? A gente é preparado na graduação para lidar com os animais doentes ou sadios, prevenção e assim por diante. E o dinheiro não é falado, não se fala sobre o dinheiro na graduação. E aí, quando a gente cai no mercado de trabalho, a gente traz crenças, né, da nossa educação, da nossa cultura, né? Crenças que eu vou falar hoje na live também, que é importante, fique até o final, que eu vou passar 3 coisas importantes para o VET não errar, para ele cuidar ao extremo, para ele não errar essas 3 coisas. Eu vou passar até o final dessa live de hoje, então fica ligado, são 3 coisas muito importantes, tá? Uma delas é uma crença, que já vou contar para vocês, uma coisa que ele acredita. E aí, ele fala que só quer lidar com animais. Aqui é um problemão, aqui mora um grande perigo. Eu sempre falo para vocês, Beto, vocês que estão entrando para o mercado de trabalho agora, ou que estão na graduação ainda da veterinária, ou que já se formaram, que ficam falando isso, verbalizando, falando que não querem lidar com pessoas, só querem lidar com animais. Mas não, você precisa lidar com pessoas, você vai precisar lidar com tutores, você vai precisar lidar com seu patrão, se você tiver. E eu ensino você aqui a criar o seu próprio negócio, para fugir dessas coisas, para saber lidar com isso da melhor forma. Primeira coisa que eu quero que vocês saibam, que eu quero que vocês, para a gente começar a falar de conteúdo dessa live, é que preço e valor são diferentes. Preço e valor têm diferença. O preço, quando eu falo de preço, eu estou falando de números, eu estou falando de quantificação, eu estou falando de quanto o cliente vai pagar, quanto o cliente vai pagar pelo seu serviço. Isso é preço. Quando eu falo de valor, eu estou falando de resultado, eu estou falando de benefícios, de coisas boas. Então, são sentimentos diferentes quando eu passo isso para o cliente. Quando eu passo um número, um valor que ele tem que pagar, que é o preço, isso soa como uma coisa negativa. Ele vai ter que tirar o escorpião do bolso, ele vai ter que desembolsar dinheiro para pagar o seu serviço. Isso soa como algo negativo, é um sentimento que é transpassado para ele, que é passado para ele, né? Já o valor não, o valor é o contrário. Quando a gente passa valor para ele, o benefício, do que ele vai receber, os resultados que ele vai receber com aquele procedimento, isso soa como positivo, é um sentimento de benefício, é um sentimento muito positivo. Então, partindo daqui, vem os nossos resultados, Vete. É muito importante esse conceito, tá? Ficou claro para você a diferença de preço, de valor? Por quê? Porque na hora de passar, de ele perguntar para você quanto que vai custar, você precisa saber dessa diferenciação. E eu vou explicar hoje, até o final da live, como que você faz isso, qual a melhor forma de você fazer e os erros que você não pode cometer. É importante a gente falar disso, desse conceito, eu iniciei esse conceito porque, como eu falei, ele é importante para o nosso resultado. Muito importante, muito, 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 muito. A vitória, ela não acontece na chegada, Beth, ela começa na largada. Olha, pensa comigo, reflitam sobre essa frase, sobre esse ditado. A vitória, ela não acontece na chegada, ela
começa na largada, tá? Ela não acontece na chegada, lá onde eu terminei. Eu não vou ter um primeiro cliente e já faturar 10 mil com um cliente, ou seja, na chegada. Não, ela acontece na largada. Eu estou largando, eu estou começando. Então, se eu começo do jeito certo, com um cliente, e esse cliente do jeito certo, atendendo do jeito certo, cobrando do jeito certo, sabendo cobrar, sabendo precificar, sabendo dar o valor, sabendo passar o valor para ele, os outros vão se encaminhando, um vai indicando para o outro, começa a automatizar isso, porque você aprende a fazer do jeito certo. É um processo. Isso, para chegar nos 10 mil, é um processo que você tem que focar no processo, não lá no sonho, foca aqui no processo, de como que eu vou fazer para chegar lá. Beleza? Fica a dica aí, pessoal. É importante isso, tá? Sempre começa na largada, sempre começa no início. O começo é no início, tá? Não lá no final. A vitória não acontece lá no final, começa no começo, beleza? Então, porque eu comecei justamente por essa live de hoje falando disso, porque é degrau por degrau, é passo a passo, é um tijolinho por tijolinho, e a gente vai crescendo, vai encaixando esses tijolos, esse degrau, e vai subindo, vai galgando os 10 mil por mês até chegar no 10 mil por mês, trabalhando 2 dias por semana, tá? Beleza? Ficou claro essa parte? Olha só, uma coisa que os VETs sempre me perguntam, né? Felipe do céu, eu não sei cobrar, eu tenho dificuldade de cobrar. Por que é tão importante saber cobrar, Felipe? Eu não sou cobrador, eu não quero saber cobrar, mas eu quero explicar para vocês, deixar claro aqui que você precisa saber cobrar sim, você precisa saber vender. Você não é cobrador, mas você é vendedor. Você vende o tempo todo. Então, você está se vendendo o tempo todo, vendendo o seu trabalho, vendendo o seu serviço, vendendo. Quando você for fazer uma entrevista, quando você for ofertar um produto, vender algo, você está vendendo sempre, tá? Então, você precisa desenvolver essa habilidade de uma hora ou outra. Você precisa saber disso, saber que isso existe, isso que você precisa saber usar isso ao seu valor, beleza? A resposta para essa pergunta de por que é importante, ela é fácil, porque eu falo que saber cobrar um produto, cobrar um serviço, cobrar um valor, é a sua vida. Depende, é, a sua vida depende disso. Por quê, Felipe? Explica. Porque a monetização, o dinheiro vai injetar resultados no seu negócio, e você começa a investir no seu negócio. Concordam comigo que se você mora numa cidade, se você mora numa sociedade, se você vive em sociedade, você precisa do dinheiro para alguma coisa? A não ser que você more lá na floresta, lá no meio do mato, que você viva da pesca, da caça, não tenha outros, não tem internet lá, não tem nada, não tem energia, não tem nada, você vive lá no meio do mato, e você não precisa de dinheiro, mas a maioria, ou seja, aqui 100% das pessoas que estão aqui vivem em sociedade e precisam do dinheiro para viver. O VET, ele vem com um padrão comportamental de falar que o dinheiro é sujo. Vocês já ouviram isso? O dinheiro é sujo, o dinheiro é do capiroto, o dinheiro é coisa ruim, só traz. Alguns de vocês já ouviram isso e eu conheço muitos VETs que falam isso. E aqui um detalhe importantíssimo sobre amar o dinheiro. Como assim amar o dinheiro, Felipe? Quando eu amo o dinheiro, eu fico mais receptivo a ele. Não que eu sou muito ganancioso, não é por conta disso, não é ganância. É você querer bem o dinheiro, você ter um propósito por dinheiro, você saber por que você precisa do dinheiro e você querer ele. Quando você faz isso, você trabalha o seu merecimento, você abre campos na sua vida para que o dinheiro entre, para que o dinheiro venha até você. Senão você fica repulsivo a esse dinheiro, você repele o dinheiro. Se você não aprende, você não entende isso, de que o dinheiro é bom, o dinheiro é ótimo, eu amo o dinheiro. O dinheiro não é sujo, o dinheiro não é coisa do capiroto, é coisa abençoada, é coisa que vai te levar para uma qualidade de vida. Ou seja, mais abençoado que isso não existe, porque ele vai te dar a qualidade de vida. O dinheiro ele vai te proporcionar isso para você, para sua família, para as pessoas que você ama, para todas as pessoas que você ama que estão à sua volta. A qualidade de vida é extremamente importante e esse dinheiro vai trazer isso. O VET precisa saber cuidar do dinheiro. O cuidado, o zelo, ele é como se fosse um filho, o dinheiro. Se eu cuido dele bem, ele cresce, se desenvolve e
fica cada vez maior. O dinheiro é a mesma coisa, eu preciso cuidar dele com carinho, eu não posso rasgar, não posso queimar, não posso sair torrando e não dar valor para ele. Não, e dizer que dinheiro é sujo, vou gastar aqui com porcaria, com droga, com não sei o quê. O que acontece o seu propósito? Quando você cuida, você acaba atraindo. O dinheiro quer ir para você dessa forma. Quando você está cuidando, o dinheiro vai cada vez mais para você. Porque ele quer ir para você porque você está cuidando. E quando você usa sem propósito, com coisas ruins da vida, ele se afasta de você. Então, para o dinheiro vir, a gente precisa cuidar, tá? E é uma coisa que parece assim muito subjetiva, muito espiritual, mas faz todo sentido, tá? É muito importante. E o dinheiro, ele vem até mim, porque eu estou amando ele, estou querendo mais, ele vem até mim. O que é o dinheiro vem até mim? É o cliente querer te pagar, é o cliente não querer pedir desconto, ele querer pagar a mais pelo que você pede, sempre de bom grado, reciprocidade. Ele quer te devolver isso, por quê? Porque você gerou muito valor. Você ama o dinheiro vem para você, tá? Então, isso é extremamente importante para valorizar o seu trabalho, Beth. Ele começa assim, tá? Pequenas coisas, pequenos ajustes, é um parafusinho pequenininho que vocês, talvez alguns de vocês aqui nunca pensaram nisso. Quem aqui nunca pensou nisso? De que o dinheiro é sujo, de que o dinheiro é coisa ruim, ele traz coisas ruins para quem não sabe usar, e realmente ele vai trazer coisas ruins para todas as pessoas, se as pessoas não souberem usar, né? Tem que saber usar, claro que sim. Se o dinheiro ele chega até mim, eu consigo criar uma estrutura de poder atender as pessoas melhor, de poder investir em mim, investir em conhecimento, investir em aprendizado, investir em materiais, investir em vestimentas, coisas que vão trazer resultado, que vão mostrar para o cliente o meu valor cada vez mais, tá? Sabe quantos clientes já me pediram desconto até hoje, gente? Quantos já me pediram desconto? Nenhum me pediu desconto até hoje. Felipe, porque você é bonzão, então. Não, claro que não. É porque eu aprendi, eu entendi e eu comecei a dar atenção a 3 pontos muito importantes, o primeiro deles é o merecimento, o segundo é gerar valor à vida e terceiro é posicionamento. São 4 aqui? Não, é 3. Ó, primeiro, merecimento, segundo, gerar valor e terceiro, posicionamento. São 3 coisas que eu comecei a me atentar. Quando eu comecei a me atentar a isso, a prestar atenção, não aconteceram pedidos de reclamação de valor, de pedir desconto, de não gostar do preço, achar caro. Por quê? Porque eu gerei valor, eu me posicionei e eu criei merecimento, tá? São 3 coisas importantes. Talvez as 2 mais importantes é criar valor e não preço e posicionamento. A primeira coisa, como que eu vou fazer isso, Felipe? Me explica como que eu faço, então, para poder faturar 10 mil por mês, trabalhando 2 dias na semana, sabendo cobrar, sabendo fazer o meu preço, ou sabendo sem ele reclamar. Então, quando você cria valor e não preço, é você passar para esse cliente tudo o que você vai entregar e ele ter a percepção de que ele vai receber muito a mais do que aquele valor, aquele preço, aquele número pagaria. Então, no final das contas, quando você terminou de apresentar, você vai fazer uma apresentação do valor. O que é isso, Felipe? Apresentação. Eu faço uma lista. Literalmente, eu escrevo num papel e caneta, eu pego, sento a bunda na cadeira e escrevo todas as coisas que eu vou entregar para esse cliente. São os benefícios, que é o que eu vou gerar valor à vida dele, tá? E eu anoto. Método eficiente, coloco ali. Eu vou explicar para ele do método, para o cliente. Pontualidade, organização, saúde, bem-estar para o cão e para a família, menos estresse, economia de móveis estragados, economia de monetária, falando quando eu falo do preço, por exemplo, a casa que tem 5 cães, o valor é o mesmo, o preço é o mesmo, né? Para aqueles cães vai ser um valor único, um valor fixo, é outro benefício, o valor ser fixo, porque ele consegue se programar no mês, não tem alteração, não tem imprevistos, é um valor fixo, é outro benefício. Menos gastos com lavação, com gastos com os móveis destruídos,
longevidade, qualidade de vida para todos da família, prevenção. Quando você fala em qualidade de vida para todos da família, você fala em estresse, você fala de menos brigas na casa, menos desentendimentos, porque acontecem desentendimentos na casa por conta do mau comportamento do cão. Então, quando você vai falando todos esses benefícios, antes de falar para ele o número, que é o preço, você está criando uma percepção de valor ao seu trabalho. Você está criando muito valor em coisas que você vai entregar para ele. Muita coisa boa, boa. Você ativa um lado do cérebro, que é o lado direito, que é o lado emocional, um lado da emoção, que gera emoção para ele. E na hora de você passar um número, que é o lado da razão, o lado esquerdo, você faz sempre essa informação. Você passa as informações do lado direito para o lado esquerdo. Vai soar para ele como algo muito bom. Quando você falar o número, R$200 é meu atendimento. Para ele vai soar como barato. A percepção de valor dele está lá em cima, nas alturas, porque você criou muito valor. Você não falou do preço antes, você falou do valor. Ficou claro isso? É um conceito importantíssimo, Ivete. Ivete, você pode usar isso na sua vida toda no seu negócio, tudo que você faz na sua vida pessoal, no seu relacionamento com a sua esposa, com a sua namorada, com o seu namorado, com o seu amigo. Você pode usar esses gatilhos mentais. Você pode usar quando você for vender, se for falar de um plano para sua família, de uma ideia, ou para o seu cônjuge, alguma coisa assim, você pode começar sempre do lado direito do cérebro, falando sobre os benefícios, sobre as coisas boas, e depois fala sobre a razão, tá? É importante isso na tomada de decisão de um cliente decidir se ele vai te contratar ou não. Quando você faz isso, dos clientes que eu atendi, que fiz a primeira visita de apresentação do meu trabalho, de apresentação do meu produto, de ofertar esse trabalho, adivinhem quantos desses clientes não fecharam comigo? Todos fecharam, todos, sem exceção, todos, porque eu criei oferta. E eles não pedem desconto também. Nenhum desses clientes pediu desconto ou pede desconto. Por quê? Está muito atrelado a esse valor que eu crio, a esse valor, a essa percepção de valor que eu passo para esse cliente. E isso tem a ver com over delivery também, que o Diego falou aqui, de entregar mais, entregar um bônus, alguma coisa assim, over delivery, que eu vou entregar mais. Isso também é valor. Quando você ajuda o seu cliente com algo, você dá uma dica muito valiosa, muito preciosa, alguma coisa assim, isso também é gerar valor à vida dele. Ele está com um problema, ele está com uma dificuldade. Você tem que mostrar que você é a pessoa que vai resolver aquela dor dele. Isso é a segunda coisa dessa live que é muito importante que vocês não errem, que é o posicionamento, Vete. Posicionamento. Quando você se posiciona como médico veterinário profissional que vai ajudar ele a resolver o problema dele, você cria valor também ao seu trabalho. É o personal branding. Você está criando valor à sua marca, a marca como pessoa. Os clientes, eles sempre vão comprar você primeiro do que o seu produto, do que o seu serviço, qualquer outra coisa que você venda, ele sempre vai te comprar primeiro. Então, a sua apresentação, a sua oratória, a sua comunicação, a sua didática, a sua clareza na fala, isso vai trazer segurança para ele. E quando ele se sente seguro, você está se posicionando quando você faz isso. Quando ele tem essa sensação de segurança, ele está te posicionando como profissional de qualidade. E você é responsável por se posicionar como profissional de qualidade. A valorização vem daí, do posicionamento. Quando você se posiciona como um cara que fala com exatidão, não fica em cima do muro, principalmente quando está relacionado ao seu trabalho, à sua vida profissional, quando ele te pergunta algo, você não fica em cima do muro. Se você, não é que você tem que saber tudo. Se você não sabe, você fala, não sei isso aqui, mas já vou olhar. Proatividade, já vou olhar agora, vamos pesquisar aqui agora, tal, já vou ver, porque eu não lembro disso. Mas não fica, não sei, vou ver, vou estudar, estou com dúvida, não sei, tô com medo, não sei, começa a tremer, a sua fala treme, a sua voz baixa. O seu tom de voz nessa hora, ele vai passar segurança ou insegurança para o tutor. Se você fala com medo, com receio, com insegurança, com dúvida, você passa dúvida para ele. E aí, me pergunta como que ele vai te contratar, como ele vai fechar o serviço com você se ele está com dúvida. Então, a sua clareza na comunicação, assertividade, ser claro, ser direto ao ponto, não usar termos técnicos. Os termos técnicos muitas vezes afastam os tutores.
Salvo exceção de um tutor mais engajado, mais um médico, por exemplo, que já tem, você vai falar de córtex pré-frontal, de controle de impulso, alguma coisa assim relacionada a uma área da saúde que ele já conheça, sim, você pode. Mas não fuja dos termos técnicos, tá? Você só vai conversar de termo técnico com quem entende. Você vai falar, só vai usar gírias ou palavras muito coloquiais com pessoas que têm esse tipo de linguagem, tá? Não fuja muito do contexto geral da assertividade. Isso aí, Luna. Isso aí, Fran. Ser assertivo é muito importante, tá? Então, o segundo ponto é o posicionamento. O posicionamento do veterinário é extremamente importante para o bom resultado, para o bom faturamento dele, para os bons ganhos financeiros, para o bolso cheio no final do mês, para faturar 10 mil por mês trabalhando 2 dias da semana. É preciso ter posicionamento, é preciso saber que oferta é mais importante do que preço, saber criar essa oferta, saber fazer essa lista do que eu falei. Eu dei alguns exemplos aqui para vocês, do menos estresse, mais prevenção, mais qualidade de vida, mais economia com gastos, ou até com próprio gastos com veterinário de cães que ingeriram, precisa fazer uma laparotomia exploratória, uma cirurgia, alguma coisa de emergencial, que o tutor vai gastar muito, porque um cão ingeriu aquele material, ou que ele destruiu a casa, ou porque ele se machucou, porque ele fugiu e foi atropelado e teve uma fratura. Você mostra, você antecipa os riscos que ele pode correr e você traz prevenção para ele. A gente previne de o cão fugir, a gente previne de o cão comer os móveis da casa, a gente previne de o cão um monte de coisa que vai te trazer economia. Isso são os exemplos que eu dei hoje de como a gente cria uma oferta, de como a gente cria um valor que é percebido por ele. Ele precisa perceber, o tutor, seu cliente, falando aqui do tutor, do cachorro, ele precisa ter percebido, ter a percepção de valor alta quando você fala as coisas, quando você fala os benefícios, as coisas que você vai entregar. E aí, quando você fala o preço, que é um número, que é quantificável isso, que é um número que ele vai precisar pagar para você, soa barato, soa como bom isso para ele. E aí ele não pede desconto. Aqui está o segredo, ele não pedir desconto, não achar caro, e ele vai querer pagar até mais, que é o que o Diego perguntou ali, a Fran também perguntou, ele sempre vai querer te dar de volta, ser recíproco, porque você ajudou ele, você se posicionou como profissional, você mostrou que você era capaz de ajudar, de resolver o problema dele com o cachorro dele, com o comportamento do cachorro dele. Beleza? Ficou claro isso? Terceiro e último ponto dessa live. Primeiro, falando de novo aqui, só para vocês fixarem bem, tá? Quando a gente repete, a gente reforça, vocês fixam. Primeiro, mostrar valor. Segundo, posicionamento. Terceiro, merecimento. O que é isso, Felipe? Explica. Não merecimento é uma crença ligada há uma crença herdada, uma crença limitante. O que é crença limitante? É uma crença que te limita. É uma coisa que eu acredito que vai me limitar de algumas coisas importantes. Algumas características do não merecimento. O VET, que ele tem um não merecimento alto, o poder do não merecimento elevado, ele se auto-sabota. Ele acha que ele não deve receber o bônus, ele acha que ele não deve receber a mais pelos trabalhos dele, ele acha que ele não deve receber presentes, ele acha que ele não deve, o valor que ele está cobrando está alto demais. E isso é merecimento. Isso é uma coisa bastante legal para a gente pensar, para a gente refletir, porque quando o VET, inconscientemente, ele faz uma autossabotagem quando ele tem um não merecimento alto, quando ele não trabalha o merecimento dele. E ele se auto-sabota. Ele faz algumas coisas para o cliente não pagar ele, ou seja, ele fica com preguiça de ligar para o cliente para reclamar, ou o cliente era R$100, eu estava até cobrando a mais, beleza, eu não fiz um trabalho bem feito, deixa lá, não vou cobrar. Ele começa a se auto-sabotar para o cliente não pagar ele. E os elogios, né, não gosta, o elogio para ele, às vezes, ele se sente ameaçado com elogio, ele não gosta, ele se sente perturbado. Vocês conhecem alguém assim? Já viram alguém assim que se sente perturbado com elogio, se sente perturbado quando você vai pagar alguma coisa? Não precisa, não sei o que, do dinheiro e tal. Eu não preciso disso, é muito. Eu conheço várias pessoas assim, várias pessoas da minha família, inclusive, os mais antigos, e veterinários também.
Por que eu falo família? Porque a gente herda muito disso. Muitos de vocês herdaram, muitos veterinários herdaram isso, muitas pessoas herdam da criação mesmo, dos pais. Lá, o pai e a mãe não tem culpa de nada, né? Da parte do merecimento, porque eles foram criados assim também. E a gente pode trabalhar isso. Como é uma coisa aprendida, herdada, a gente herdou lá na nossa criação, a gente tem como trabalhar o merecimento, trabalhar a questão de você merecer aquilo, merecer o aumento, merecer ganhar mais. Né? A gente trouxe isso do lado dos nossos antepassados, de não merecer as coisas, de achar que aquilo era muito, da humildade, né? Trabalhar a gente tem muito essa cultura aqui de ser muito humilde, humildade, humildade. Claro que humildade é importante, né? Mas não ao ponto de você não merecer as coisas. Você merece sim pelo seu trabalho. Se você presta um serviço de qualidade, você faz um serviço bom, faz o básico bem feito, faz as coisas certinho, você merece sim. E você precisa trabalhar o seu merecimento. Você precisa acordar e falar assim: eu mereço ganhar mais, eu mereço ser reconhecido na medicina veterinária, eu mereço ser valorizado sim. Quando você fala isso, você internaliza, você fala isso para você, isso é mais uma coisa interna, né? Você começa a atrair mais o dinheiro vem para você. Quando você acha que não merece, você se auto-sabota e o dinheiro não vem, tá? Então, são coisas bem importantes mesmo, que fazem total diferença no final do mês do seu faturamento. Valor, criar valor para o seu cliente, posicionamento e merecimento. Eu falei de 3 coisas que são principais aqui, que eu vejo como principais. As 2 são mais importantes, relacionadas à parte visual, é percebido isso, né? Quando você fala valor, quando você fala posicionamento, você consegue trabalhar isso mais facilmente. O merecimento não, o merecimento exige uma reflexão sua. Ele não é percebido. Muitas vezes você faz isso sem perceber. Começa a parar para prestar atenção, perceber o que você está fazendo, reflita sobre isso. Se você vê que está fazendo isso, opa, o Felipe falou que eu preciso trabalhar meu merecimento. Eu mereço isso, eu mereço esse bônus, eu mereço esse aumento, eu mereço ganhar isso a mais, eu mereço esse presente, eu mereço esse elogio, eu mereço ser valorizado e reconhecido, tá? Isso é extremamente fundamental para o faturamento de 10 mil por mês, trabalhando 2 dias na semana, beleza? Então, resumindo, fazendo um resumão da live de hoje, ó. A gente falou, o que a gente falou hoje? A gente falou sobre as dificuldades do VET, né? As dificuldades que ele tem, os medos, o medo de passar o preço, tudo relacionado ao preço, né? O número, né, que ele tem medo de passar, as crenças herdadas, a gente falou sobre os tutores reclamando do preço, a gente falou que isso, o que limita o VET de crescer e prosperar, quando a gente fala do preço, que isso atrapalha o crescimento dele, atrapalha o faturamento dele, de ele encher o bolso, ter um rendimento que ele quer, que ele visa, que ele sonha, que é os 10 mil por mês, trabalhando 2 dias a semana. Falamos do aquele cliente que reclama do preço, que pede desconto, que reclama das coisas que estão caras, que fala que o veterinário é mercenário, que fala que o veterinário está cobrando o preço de um rim para ele. É muito comum essa frase dos tutores. A gente falou sobre a importância, a gente falou sobre a diferença do preço e do valor, a gente falou sobre a importância de saber passar um valor, saber cobrar, amar o dinheiro, ter amor pelo dinheiro, ser uma pessoa magnética ao dinheiro, que o dinheiro vem até a gente precisa atrair o dinheiro, a gente precisa atrair o cliente vem com o dinheiro, é consequência isso, tá? A gente falou sobre os erros comuns que o VET comete, coisas que são as causas da falta do dinheiro do VET. A gente falou o que fazer para fazer, o que a gente deve fazer para inibir esse erro, para afastar esse erro e começar do zero, né? Sem ter experiência, já do jeito certo, começar do zero, do jeito certo. Lembra que eu falei que a vitória, ela não tá na chegada, ela começa na largada, por isso que a gente precisa começar do jeito certo. Então, eu falei tudo isso na live de hoje. Para faturar 10 mil por mês, trabalhando 2 dias na semana, a gente precisa começar do jeito certo. Por isso que eu trouxe esse tema da live de hoje, sobre os valores, sobre como cobrar, sobre a diferença de preço, tá? A dificuldade do VET passar o valor, isso é extremamente importante a gente discutir, a gente comentar entre VETs. Isso é saudável. Vocês estão no lugar certo aqui, VETs. Quando você mostra que você quer ajudar, que você quer contribuir, você está numa comunidade com a mesma visão, a mesma pegada, você se ajuda e você é ajudado, é recíproco.
Por isso que eu falo para os meus alunos do treinamento vertical, a gente tem esse papel importantíssimo de um ajudar o outro. Beleza? Concorrência é o que faz. Concorrência é o que faz o mercado. E eu sempre brinco que concorrência, se a gente faz o básico bem feito, essas informações da live de hoje que eu passei, a gente costuma esquecer da concorrência, porque a concorrência acaba nem existindo, porque você está lá na frente, está dando passos lá na frente, e a concorrência acaba ficando para trás. É massa isso, a percepção disso, né? Da concorrência, a concorrência vai ficando para trás, a concorrência é inexistente, a concorrência não faz nem cosquinha, não faz nem cócegas, né? Porque a gente sabe fazer o negócio bem feito, a gente faz o básico bem feito. Se a gente já faz o básico bem feito, a gente já elimina a concorrência. É assim, Vete. É assim que acontece. Muitos profissionais não fazem o básico bem feito. Eles não fazem nem o básico, imagina bem feito. Então, se a gente faz o bem feito, a gente já dá lá na frente.